Olá, olá, estamos iniciando mais um vídeo. Eu vou continuar a série, né, dos métodos de ensino de Jesus, os métodos que Jesus utilizou, né, para ensinar as pessoas, os elementos que ele utilizou nos ensinos dele, né? Então, o vídeo de hoje é sobre os contrastes. Contrastes são coisas opostas, né? São coisas que são contrastantes, que são coisas opostas entre si, um oposto ao outro. Né? Então vamos começar com os contrastes. Então, no livro de Mateus, aqui tá aqui as referências, novamente falando, né, que esse é um vídeo complemento dos três anteriores sobre os métodos de ensino de Jesus. Aqui tem as referências sobre esse método de contraste que ele utilizou bastante, né, nos momentos que ele ensinava, nos momentos que ele falava, que ele se dirigia às pessoas, que ele ensinava as coisas do reino, né? Concernentes ao reino. Então, ele utilizava também esse método, né? O método de contrastes. Então, aqui no livro de Mateus, aqui tem os versículos, os capítulos, né? Os sãos e os enfermos, ele utilizou, né? O contraste entre sãos e enfermos, entre paz e espada, entre justos e pecadores, árvore boa e árvore má, pedaço de pano novo e velho, homem mau, homem bom. Vocês veem que são coisas opostas, né? Está dentro do ensino dele, coisas opostas. Vinho novo, vinho velho, palavras que justificam e palavras que condenam. O encoberto e o revelado, aquele que tem e aquele que não tem. Trevas, luz, aqueles que veem e ouvem e aqueles que não veem e não ouvem. O corpo, a alma, o trigo e o joio. Os confessar, negar, peixes bons, peixes maus. Perder, ganhar, a pedra rejeitada, a pedra angular. Perdoar, não perdoar, exaltado e humilhado, atar, desatar, mosquito, camelo, primeiros, últimos, por dentro e por fora, chamados, escolhidos, uns são tomados, outros deixados, governantes e servos, virgens, nécias, virgens prudentes, o filho que trabalhou, o filho que não trabalhou, ter e dar e não ter e ser tomado. No livro de Marcos, vamos ver os contrastes que estão presentes lá, que Jesus utilizou. Aqueles que jejuam, aqueles que não jejuam. O sábado para o homem para o sábado. O fazer o bem o sábado e não fazer. Terra boa e terra pobre. A menor semente e a maior planta. O medo e a fé. A doutrina, a tradição. As coisas de Deus e as coisas do homem. Então, esses elementos, eles são contrastantes que Jesus utilizou em seus ensinos, né, para ensinar as coisas do reino. Contra nós, aqueles que são contra nós e que são por nós, o bom sal e o sal insípido, aquilo que é de César e aquilo que é de Deus, Deus dos mortos e Deus dos vivos, dando da abundância e dando da necessidade, o espírito, a carne. Aí no livro de Lucas, os contrastes que estão presentes lá.
Amar muito, amar pouco, fiel no pouco, fiel no muito. Os olhos são os olhos maus, os dois senhores. Os limpos por fora e não limpos por dentro. O homem rico e o homem pobre. Poucos açoites, muitos açoites. O contraste dos dois homens a orar. Começar, porém não terminar. Casa de oração convida ladrões. O perdido e o achado. O contraste de como os homens usaram os talentos. O bom filho, o mau filho. A oferta dos ricos é a oferta dos pobres. No livro de João, os contrastes, as coisas terrenas e as coisas celestiais, as coisas desse mundo e os que não são deste mundo, não condenar, salvar, o filho, o servo, a água viva, a água natural, o bom pastor, o ladrão, a morte, a vida, minhas ovelhas, as outras ovelhas, a ressurreição dos justos, a ressurreição dos injustos, o pão de Deus, o pão de Moisés, fazer as obras, não fazer as obras, nossa glória e a sua glória, o julgar, salvar, os dois julgamentos, o servo e o Senhor. As obras e obras maiores, guardar e não guardar, paz de Deus e paz do mundo, ramo que dá fruto e ramo que não dá fruto, os servos e os amigos, não crê e crê. Então, esses são os contrastes, né, que estão presentes nos evangelhos, nos livros que falam sobre Jesus, né, os evangelhos, e que relatam lá as coisas que Jesus fez e ensinou. Então, esses são os contrastes que Jesus utilizou nos momentos que estava ensinando os discípulos, né? Ele colocou esses contrastes dentro do ensino dele, né? Que contrastam, né? São coisas opostas para ensinar as verdades no reino, as coisas da vontade de Deus, as coisas de Deus, né? A vontade de Deus, a vontade do Senhor, aquilo que os discípulos deveriam fazer. Então, aqui está, né? Esse é mais um vídeo onde eu trago esses contrastes e os versículos onde você pode procurar e estudar, né? Meditar sobre isso, a forma como Jesus ensinou. Então, esse é o fim do vídeo. Até o próximo.